Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí nesses estudos, né, de textos difíceis. E no dia de hoje, ontem houve uma impossibilidade, né? Estávamos fora até de casa e haveria bastante dificuldade de poder fazer o vídeo. A gente já até tinha estudado alguma coisa, mas a gente preferiu avisar, né, colocar pelo menos lá no Face de maneira especial e avisar em alguns grupos no Zap que a gente não faria ontem. E hoje, a mensagem de hoje tem a ver com as cidades é, impenitentes, tá? Lá em Mateus capítulo 11. Lembra que a gente falou da história de Jonas, né? Dos 3 dias e 3 noites de Mateus 10, e eu falei nessa época aí, né, na segunda-feira, que a gente ainda falaria das cidades impenitentes. Na verdade, a gente vai fazer hoje a parte um e a parte 2. O que que seria isso? Jesus ele fala ali no dia do juízo que haveria rigor, mais rigor para as cidades ali do que para Sodoma e Gomorra. Na verdade, para Sodoma, né? Ele não fala Gomorra, para Tiro e Sidom. E aí vem a pergunta: se Deus não faz nada por acaso, tudo tem um propósito, então por que que Jesus falou que se houvesse milagres em Sodoma, eles teriam permanecido em pé, estariam vivos? Então Deus foi impiedoso com eles, estava arrependido ali, ou não? Qual é o sentido que Jesus estava querendo dizer? Qual era a comparação? Qual era o parâmetro que Jesus estava falando? Porque Deus não faz nada por acaso, tá? Deus destruiu Sodoma e Gomorra como exemplo. E agora Jesus está colocando que se tivesse feito milagres lá, eles estariam em pé. Então, não pode parecer um pouquinho de assim, Deus foi. Será que Deus se arrependeu? Eu já ouvi muitos pregadores usando essa expressão aí, né? Deus, então, porque se Jesus não voltar, Deus vai pedir perdão para as cidades de Sodoma e Gomorra. Muitas vezes por causa desse texto aqui. Será que Deus vai pedir perdão? E aí? Eu não acho que Deus vai pedir perdão, tá bom? Não acho mesmo. Mas não vou, quem sou eu? Se você quer saber sobre os 3 dias e 3 noites, se é literal ou se realmente são dias de 24 horas, assista aí o vídeo anterior, que foi na segunda-feira que a gente falou sobre a cidade lá. A gente acabou falando de Jonas, né? Então hoje a gente vai falar de Tiro, Sidom e Sodoma. E amanhã a gente vai falar do juízo justamente para a cidade de Nínive, porque Jesus ele fala que no dia do juízo esse povo vai se levantar, né, para fazer o quê? Vai julgar a rainha do sul, né, que alguns aplicam a rainha de Sabá, vai estar ali com, sabe, diante dessa geração. Como é que é isso? Eles vão levantar-se para julgar outros, esse povo aí de fora aí, os ninivitas, porque se arrependeram. Como é que é isso? Tá ok? Então essa vai ser de amanhã. A de hoje é das cidades. Será que Jesus ele vai pedir perdão mesmo, como alguns acabam dizendo? Será que vai haver alguma coisa nesse sentido? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado por este momento que nós estamos aqui. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos dê tua paz, nos dê tua bênção. Agora abra a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abram aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versos 21 em diante, tá bom? Mateus verso 11, dos versos 21 em diante. Diz assim: Ai de ti, Corazim. Mateus 11, versos 21 em diante. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza.
Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que a menos digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, quando a gente lê essa história aqui, e eu fui procurar no sentido original, e assim, e as palavras praticamente são como se tivessem literalmente traduzido assim, porque não tem muita, não tem diferença, não tem uma palavra que pode ajudar uma outra. E assim, lógico, tem algum, por exemplo, Corazim, não sei se você sabe, é uma cidade, o nome da cidade significa cidade da fumaça, cidade de fumaça, cidade da Galileia. A cidade, a Betsaida, aí é cidade Casa do Peixe, então provavelmente uma vila de pescadores, né, ali. E aí fala de Tiro e Sidom e Carfarnaum. Carfarnaum não, Cafarnaum. Cafarnaum seria a cidade Vila do Conforto. Vila de conforto. É por isso que Jesus fala, né? Vocês vivem confortavelmente, vocês acham que vão elevar-se até o céu? Essa expressão, elevar-te-ás porventura até o céu, não é necessariamente Deus está dizendo que eles são orgulhosos, não. É no sentido de salvação. Vocês acham que vão ser salvos? Vocês vão para o inferno. Então, até até causa um impacto, né? Porque a gente também pode se considerar, né? Muitas vezes a gente acha que vai para o céu. Está aqui. E você, Cafarnaum? Você acha que vai para os céus? Você vai ser elevado aos céus? Você que faz parte do povo de Deus, você vai ser elevado aos céus? Eu vou dizer que você vai para o inferno. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, assim, se foi difícil para você ouvir isso, foi difícil para que eu falasse isso também. Não acho que, porque eu me considero povo de Deus. Eu fico imaginando, já pensou se o Papai do Céu fala isso comigo? Como é que ele vai falar isso comigo? Se eu viver uma falsa vida cristã. Se eu viver uma falsa vida cristã, se eu ficar enganando os outros e tal, você acha que vai para o céu? Porque vai na igreja, que é pastor, porque é isso? Vai, você vai literalmente descerás até o inferno. Não é descer, não. Você vai, como é que está aqui? O sentido é será levado mesmo. Será, cadê? Abaixar, fazer descer, lançar abaixo. Vai descer mesmo, sabe? E o objetivo aqui, a palavra inferno aí, é sepultura, vai ser destruído, não vai para o céu, vai ser a morte eterna. Então vamos, eu tentei aqui traduzir, mas o sentido é o que está aqui. Não vai dar nenhuma diferença. Aliás, não existe diferença, apenas o sentido pode você compreender. O que é isso? Porque eu tive que traduzir o texto inteiro para a gente entender, para eu entender o que Jesus quis dizer com isso. E ao final de tudo, eu percebi que não é perdão nenhum. As cidades vão ser destruídas. E vão. Jesus não está dizendo aqui que vão ser destruídas? Vão ser destruídas. Só que no dia do juízo haverá menos rigor. O que você entende como menos rigor? Haverá mais, vamos dizer assim, a pena vai ser mais branda. Haverá menos rigor, mas não vai deixar de haver rigor. Então não existe esse negócio de perdão, que se a cidade de agora, se Jesus não voltar, as cidades vão pedir perdão. Não é isso que o povo fala hoje. O povo fala hoje. O povo pega o exemplo, talvez por causa desse texto, né? Porque fala de se tivesse feito os milagres e tal, então vai haver menos rigor, mas vão ser destruídos. Não vai haver salvação para Sodoma. Sodoma já foi destruída. Só que na hora de receber a recompensa final, haverá menos rigor para aquelas cidades que houveram os milagres. E nesse ponto, queridos, por mais que Jesus esteja falando ali ao povo de Israel, se a gente faz parte do povo de Israel espiritual, eu e você,
esse texto vai se aplicar a nós também, queridos. Se você tem luz e eu tenho luz, eu não sou sodomita, certo? Não sou sodomita. No entanto, se eu, mesmo não sendo sodomita, faço coisas erradas com a luz que Deus me deu, o texto já me diz claramente que para eles, lá, os sodomitas, vai haver menos rigor na aplicação do juízo do que para mim, do que para você, se você não for fiel. A questão aqui é fidelidade. Então, as cidades estavam rejeitando os milagres que Jesus fazia. Então, Jesus, ele colocou, não na cara, né, se é que a gente pode dizer assim, se esses milagres que eu faço aqui tivesse feito lá, eles estavam melhores do que vocês. Imagine você falar isso para um povo orgulhoso. Você consegue? Você consegue captar um povo orgulhoso ouvindo isso? Imagine você e eu fazendo coisa errada, mas se garantindo na fé. Não, eu sou pastor, eu sou membro da igreja, eu sou líder tal, eu sou líder aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Isso não vai me acontecer. Eu sei que está errado, mas é, pedir um perdãozinho e resolve. Não estou falando de santidade impecável, né? Eu sou impecável. Não, não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que enganam os outros. Só não engana a Deus, mas engana os outros. Vive uma santidade que não vive de fato essa santidade. E aí, queridos, se terminar a sua vida assim, Jesus já disse o que vai acontecer com Cafarnaum, o que vai acontecer com Corazim, que é a cidade da Galileia. Jesus era galileu, Cafarnaum também era parte da Galileia, Betsaida, vila de pescadores. Se vai acontecer com aquelas cidades, não vai acontecer conosco? Pode tenha tranquilidade. Se nós não vivermos uma vida cristã, vai acontecer conosco. Você acha que vai chegar aos céus? Não vai, não. Você vai descer, você vai para a sepultura. Você vai descer, sim, fogo e enxofre. É isso que vai acontecer. É isso que Jesus está querendo dizer. Tema de hoje. Então vamos lá, vou ler um pouquinho aqui com vocês. Como eu traduzi, tentei traduzir de maneira bem literal. E o sentido bem literal é basicamente o que está aqui também, tá? Foi bem de maneira bem literal, não tão interpretativa, porque toda tradução tem uma interpretação, não tem jeito, tá bom? Não tem jeito. Você tem que interpretar para traduzir, ou não. Você tem que fazer isso. Ai de ti, Corazim. Essa expressão ai de ti é um lamento. Jesus está fazendo um lamento. Ai de ti, meu Deus. Literalmente seria isso. Ai de ti, meu Deus. Jesus, você consegue imaginar isso? Jesus lamentando profundamente. Ai de ti, Corazim, que é a cidade da fumaça. Ai de ti, meu Deus, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom realizasse os milagres, em poder, em força e habilidade, ou seja, se realizasse esses milagres que acontecem aqui, a água em vinho, né, e outras coisas mais, sabe? A casa de Genezaré, quando Jesus expulsou o demônio lá daqueles caras e foram para os porcos, e pá, os demônios lá, tá, os irmãos que ficavam nas tumbas lá se rasgando, o povo mandou Jesus embora. Não, vai embora. Os porqueiros, né? Só faz porcaria mesmo. Os porqueiros. O povo prefere porco. Pô, povo judeu, não era povo do mundo, não, era povo judeu. Porque criando porco. Eu te pergunto, como é que um indivíduo da povo de Deus, que sabe que não é para comer porco, eu não estou falando do resto do mundo que não está nem aí para isso. Estou falando do povo de Deus que recebeu orientação ali para não comer. O cara cria porco. Na parábola do filho pródigo, isso era coisa comum, não é possível.
O filho pródigo foi para trabalhar nas terras. Ah, mas eles foram trabalhar nas terras longínquas. Sim, mas o indivíduo vai procurar trabalhar com porco? Fala sério? É, pastor, mas com fome trabalha. Trabalha, é? Então eu vou virar matador de aluguel, porque se eu não tiver emprego, só me restou pegar uma arma e matar os outros. Eu cobro tanto, é isso? E cadê a vida, a intimidade com Deus? Não tem? Sabe? Então Jesus contou coisas que o povo fazia e achava que era o quê? Certo. Aí os porcos morreram lá, mais de 3 mil. Meu Deus, imagina 3 mil porcos. Às vezes eu vejo indo para Vitória ou para outros lugares assim, passa uma carretinha assim, com os porquinhos ali. Aí o bicho fede aquela carreta. Imagine esses lugares. Mas vamos lá, o tema não é dos porcos, né? Eu já preguei sobre o lençol de Pedro e eu já falei lá o que está escrito. Não tem nada que é, que é permitido de porco, tá bom? Então, aqui, assim, se esses milagres acontecerem, aparecessem, há muito tempo eles teriam mudado a mente. Tire esse dom, mudado a mente, ou seja, eles teriam se arrependido. Não aconteceu com Nínive isso? Jonas pregou e o povo de Nínive se arrependeu, mas cadê Nínive? Não existe mais. Nínive foi destruída depois. Então, não quer dizer, quando Jesus está falando até o dia de hoje, não está falando até agora, né? Porque a gente está lendo agora. Jesus está falando da época deles. Então, até a época deles, aquelas cidades estariam vivas. Se tivesse aqueles milagres, se Jesus tivesse ido lá, nascido lá, tivesse feito lá, mas Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em Jerusalém, Jesus veio para os seus, ele não veio para os de Sidom, ele veio para salvar Sidom, salvar o povo de Ciro, de Tiro, perdão, mas ele veio para ali, percebe? Sabe? A luz que eles têm, Jesus estava dizendo: olha, vocês têm uma luz que os outros não tiveram. Se eu tivesse feito isso lá, eles teriam se arrependido. Agora eu faço aqui, vocês perguntam: quem é este aí? Este aí não é filho de Maria, filho de José, anda conosco? É esse? Esse é o Messias? O que, que vai acontecer com esse povo que não acredita? Você já sabe, né? Eu já disse aqui. Eu já sabe, você já sabe, eu também já sei. Então, olha só. Há muito teriam mudado a mente, arrepender-se-iam com pano de saco. Essa pano de saco era uma roupa de tipo de pele de, de camelo, um pouquinho assim, sabe? Para representar assim, vamos dizer assim, humilhação, arrependimento, é nesse sentido mesmo. Aí colocam cinzas na cabeça para dizer que sim, que está cabisbaixo, sabe? Estou arrependido. O rei de Nínive, quando Jonas pregou, tá lá, lê o livro de Jonas, é isso. O rei mandou todo mundo fazer isso, vestir de pano de saco e botar cinzas na cabeça. E Jesus, através de Deus ali, né, eu falo de Jesus, mas Deus falou para Jonas: não vai destruir a cidade, perdoei. 120 mil se converteram. Ou seja, porque Jonas foi lá e pregou. E Tiro e Sidom, quantos iam lá pregar? Não foram. Então, para esse povo do mundo, se acontecesse algumas coisas que acontecem no meio do povo de Deus, eles teriam muito se arrependido. Aí eu te pergunto, se Deus está dando privilégios para mim e para você, como deu para o povo de Israel, você acha que Deus não vai cobrar caso eu e você desdenhamos deste privilégio? Vai, mas pode ter certeza, e não adianta dizer que é filho de Abraão. Vai queimar. Então, aqui o texto está bem claro. Nós temos um privilégio que esse povo não tem. Nós vemos milagres na nossa vida, é lógico, aqui Jesus está falando dos milagres dele. Mas Jesus não faz milagre na sua vida? Jesus faz na minha. Com certeza Deus faz na minha vida. Eu tenho conhecimento de Deus. Não sou, mas eu conheço o meu Deus.
Eu sirvo, não só sirvo a Ele, eu conheço Ele. Sei quando Ele fala comigo. Você sabe? Você tem buscado o Senhor assim? Aí eu te pergunto, como é que alguém que conhece, eu não estou dizendo que conheço, imagina lá no céu, cadê o pastor Moisés? Não veio. Por que, que ele não veio? Ah, ele fazia coisas erradas, fazia coisa isso, fazia escondido, quando ninguém sabia. Aí não tem jeito. Vai haver, vai haver. Aí diz assim, contudo, né? Além disso, digo a vocês, no dia do juízo, ou seja, no último dia, no dia do julgamento, será suportável, será tolerável. Aí foi traduzido como menos rigor. Não tem a palavra rigor. Foi uma interpretação, tá? Mas não tá errado. O sentido seria não será suportável, será tolerável, no sentido de se levantar, de se manter em pé. Tire esse dom do que para vocês, ou seja, tire esse dom, vão ficar mais em pé do que vocês. Vão suportar mais do que vocês. Vão ser vai ser mais, você mais tolerável com eles no dia do juízo, ou seja, você mais brando. Esse ser eu vou tolerar mais. Né? Já viu aquela pessoa que faz um bando de coisa errada e a pessoa fica tolerando, tolerando, tolerando. Então, você é mais tolerável com os Tiro e dom do que com vocês. Porque vocês tiveram luz que eles não tiveram. Aí não tem nada de pedir perdão, não, porque se Jesus se não voltar, vai pedir perdão. Não vai. Aí, o povo lá no passado fazia coisa errada muito, sem luz. Hoje nós temos luz, mas continua sendo errado. Não quer dizer que quem foi julgado no passado foi errado. Não. Quer dizer que quem está fazendo as coisas no presente vai ser mais julgado, ou vai ser tratado com mais rigor, porque teve mais luz, inclusive os exemplos passados. Olha lá, o cara errou uma vez, morreu, o outro erra 20 vezes. Vai pagar a mesma pena do que errou uma vez? Porque um errou uma vez, desceu fogo e acabou. O indivíduo não conseguiu pecar mais, morreu. Coitado. Não tem como mais pecar. Agora, o outro peca, não morre, peca de novo, não morre, peca de novo, não morre, peca de novo, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, só vive pecando. Porque Deus dá tempo para se arrepender e o povo usa o tempo para continuar pecando. Só quando dá errado, muitas vezes, pastor, eu errei. Ah, pastor, eu fiz isso. Ah, pastor, eu fiz aquilo. Fez aquilo, que alguém confessando, pastor, eu fiz ninguém. É raro, raríssimo. O normal foi descoberto, aí, eu errei. Aí eu te pergunto, um errou uma vez e desceu fogo, né, Sodoma lá. O outro errou milhares de vezes e não desceu fogo. Tá, vivinho, vivinho da Silva. Eu te pergunto, realmente, no dia do juízo, quando Deus abrir os livros e cada um for julgado segundo as suas obras, eu te pergunto, o outro não pôde fazer mais obras. Às vezes tinha até um coração mais ruim, mas não deu tempo de fazer mais porque fogo desceu e lambeu a cidade. O outro não. O outro até que não era tão ruim, mas fazia coisas erradas o tempo todo e não pedia perdão porque achava que não ia ter problema nenhum. O que você acha que vai acontecer no dia do juízo? O que Jesus acabou de dizer. Haverá menos rigor. No dia do juízo, serei mais tolerável, suportarei mais. Tire esse dom. Eu ainda não estou em Sodoma, né? Mas eu já estou juntando, porque é o mesmo texto, contexto, do que para você. Mas você que guardava o sábado, você que não comia carne de porco, você que ficava pregando lives aí para os irmãos, Moisés. Se você viver no pecado, filho, você vai sofrer mais do que esse povo lá. Vai, porque você tem mais luz. E eu posso dizer, queridos, eu tenho mais luz do que esse povo aqui. Pode ter certeza. Não estou falando de mais luz do que Cafarnaum, não. Estou falando de Tiro, de Sidom, de Sodoma. Pode ter certeza. Acredito que eu tenha mais luz. Você não acredita que tenha mais luz, não?
É verdade que em Sodoma eles conheceram Abraão. E aí? Eu não conheci, eu sei da história. Eles viam, eles foram salvos por Abraão. Muito provavelmente ainda a descendência de Noé, bem direta. Noé tinha morrido há pouco tempo. Filho mais velho, Sem, ainda estava vivo quando Sodoma e Gomorra foi destruído. Existe uma parte da tradição judaica que acredita que Melquisedeque seja Sem, quando vai lá dar pão e vinho para Abraão, porque Abraão venceu. Na tradição judaica tem uma parte que fala que pode ser Sem, rei de Salém, Melquisedeque. E aí, se for, já pensou? Filho de Sem, filho de Noé, que veio do dilúvio, estava ali antes de Sodoma e Gomorra, na verdade, porque Abraão salvou Sodoma e Gomorra para salvar o seu sobrinho Ló. Então, assim, tinham luz, com certeza tinham luz. Talvez mais conhecimento técnico de salvação do que eu, mas a luz no sentido de intimidade, os milagres que o Senhor faz na minha vida e na sua vida, talvez nós tenhamos mais do que aquele povo lá, os ímpios. Mas se a gente não deixar isso transformar a gente vai sofrer mais. Entende o que eu quero dizer? Eu quero continuar dizendo o seguinte: e tu, Cafarnaum, que quer dizer vila do conforto, exaltar-se-ás até o firmamento, né? O firmamento é os céus aí. Ou seja, você acredita que vai ser salvo? O povo judeu acreditava, né? Se você era rico, se você vivia bem, é porque você está sendo. Não tem a parábola do rico e Lázaro? Eu já preguei sobre isso. Tem no meu canal, pode procurar lá. Rico e Lázaro. Então, quem é rico nessa vida é porque foi abençoado por Deus. Quem é pobre é amaldiçoado. Jesus mostrou que não era bem assim. Então, você que vive numa vila do conforto, você acha que vai para o céu? Aí Jesus dá aquela pancada. Serás lançado. Ele faz uma pergunta: você acha que vai para o céu? Serás lançado abaixo, farás descer até a sepultura, até o inferno, né? Que a palavra aí é Hades, que é sepultura, que é um lugar desagradável. É um local que ninguém quer ir. Alguém quer ir para a sepultura? Eu não queria. Terei que ir um dia, né? Se Jesus não voltar, mas você quer? Ninguém quer. É um lugar desagradável, um lugar que fede, um lugar de vermes. O verme nunca morre, né? Tá lá, eu falei sobre isso já, eu já preguei sobre isso. Procure aí, tá bom? Então, o fogo eterno, o verme que nunca se apaga, né? A gente explicou ali o que seria isso aí. Então, assim, serás lançado até o inferno, porque em Sodoma, a palavra Sodoma quer dizer literalmente ardente, incêndio. Acho que Deus fez por isso que eles pegaram fogo depois, né? Só que eles se ardiam, né? Faziam coisas erradas, botavam fogo. Ah, vamos apimentar a relação, né? E fazem as práticas sodomitas. Hoje, muita gente faz práticas sodomitas. E aquilo que era só para coisas erradas, tem muitos casais que estão fazendo isso no dia de hoje. Eu te pergunto, ficam botando fogo, fogo, tem que botar um fogo, né? Assim que vem na televisão, bota fogo no relacionamento, deixa uma coisa queimar um pouquinho mais, para dar uma pitadinha aí, né? Uma pimentinha, vai ter uma pimenta boa, vai ter. Depois do milênio, sabe? Quando o trono e aquele que se assentar no trono, quando se abrir os livros, ali vai ter uma pimenta do reino. Pode ter certeza, queridos. Ali vai arder. Pode ter certeza. Arder mesmo. Se inflamaram. Paulo não diz isso em Romanos, capítulo 1, que os homens se inflamaram um com o outro e tal, vai se inflamar. As mulheres mudaram o curso da sua natureza. E casais héteros também se inflamando, né? Porque a gente só fala de um lugar, não fala dos héteros. Não, vai ter um lugar como pimenta, do reino. Um pouquinho diferente, né? Desse tipo de pimenta fraca dos dias de hoje. O fogo vai ser um fogo que
Um fogo diferenciado, pode ter certeza. Para quem gosta de beber o vinho, eu já até ironizei, né? Vai ter um vinho preparado sem mistura. Tá lá, sem mistura, porque no passado o povo não tinha dinheiro, então botava água para render o vinho, para virar um refresco de vinho. Não vai ser refresco de vinho, vai ser um vinho puro do Senhor. Eu tenho que estar terminando, né? Então, é, se em Sodoma, se nesse lugar aí que queima, e que vai queimar depois, porque ela representa outras coisas, acontecessem os milagres, estes que em ti apareceram na história e vieram à existência, teriam permanecido tanto quanto o que aconteceu hoje. Ou seja, o sentido é, eles estariam vivos até o dia de hoje. Foi traduzido como permanecido até o dia de hoje, mas literalmente seria teriam permanecido tanto quanto aconteceu hoje. Então, no contexto que Jesus está falando, eu estou pregando hoje para vocês, então eles estariam vivos até o dia de hoje. Ponto. E aí, quando você lê as palavras, primeiro, rigor, que é suportar, no original é suportável, tolerável, vai ser menos sofrimento, vai ser mais fácil de aguentar. Como é que vai ser mais fácil de aguentar? Porque fogo é fogo. Só que cada um vai receber conforme as suas obras. Quer dizer que esse povo de agora, ou da época do povo de Jesus, que teve mais tempo para se arrepender e não se arrependeu, vai ser mais condenado do que o outro que já está condenado. Note, um está condenado, o outro será mais condenado, ou seja, mais em cima. A gente acha que o Sodoma está lá em cima e que a gente está aqui embaixo. Jesus está dizendo que é o inverso. Se a gente tem mais tempo do que o povo de lá e não se arrepende, a gente vai ser mais condenado. E eles vão ser mais tolerados, vão suportar mais. Não quer dizer que eles vão aguentar o fogo e vão ficar vivos, não. E aí é uma outra palavra que a gente precisa ver de maneira especial, é permanecer. Porque teria permanecido até o dia de hoje. Note que se fosse Tiro e Sidom, o que diz lá? Eles teriam se arrependido e andado com pano de saco de tinta, de tinta, de cinza. Não fala que Sodoma andaria de saco de cinza. Fala que eles teriam permanecido até o dia de hoje. Percebe como é diferente um e outro? São cidades diferentes. Sodoma foi destruída do céu. Tiro e Sidom não foi literalmente, não veio fogo do céu e lambeu a cidade. Foi destruída. Como Nínive depois foi destruída. Mas Nínive seria destruída igual fogo e enxofre também. Eu acredito. Até 40 dias a cidade vai ser subvertida. Foi isso que Jonas pregou. E ele esperou. Depois dos 40 dias, sentou e esperou descer fogo. Não descer, ficou chateado. Porque ele sabia que o Senhor iria perdoar aquele povo. Então, assim, nessa hora, essa palavra permanecido me dá uma amplitude, queridos. E eu termino com essa amplitude. Olha só, permanecer significa literalmente permanecer, significa permanecer no mesmo lugar por um período de tempo. E permanecer num lugar com expectativa em relação ao acontecimento futuro. Que acontecimento futuro, queridos? Qual é o acontecimento futuro que vai ter para nós? Para todos? Não vamos ser julgados e cada um vai receber segundo a recompensa? Ou seja, sabe o que Jesus está querendo dizer? Eles estariam permanecido como cidade. Mas qual é o objetivo de permanecer como cidade? Por que Sodoma estaria permanecido como cidade? Afirma a vocês que, todavia, exceto, ou seja, seria suportável, seria tolerável, será o dia, será no último dia, com a terra de Sodoma do que para ti, Cafarnaum. O que eu entendo? Que pode ser que Jesus quisesse dizer para eles que as cidades ímpias estariam em pé, vendo a destruição das cidades de Jerusalém, antes mesmo de receberem a sentença. Entendeu? Se todos vão comparecer perante o tribunal, porque grandes e pequenos, tal,
Se abriram os livros e foram mortos, os mortos foram julgados pelas coisas que foram escritas, e desceu fogo do céu. Se cada um vai receber segundo a sua obra, não vai todo mundo ser literalmente jogado no mesmo lugar e vai desaparecer na mesma hora. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. É a mesma coisa, você tem uma pessoa muito mais forte para destruir, uma outra pessoa mais fraca para destruir, para carregar a coisa, né? Não é assim, existe mão que aguenta, tem muito calo, aguenta mais as coisas quentes. Então, tem, o calo do pecado vai deixar alguns durarem mais tempo. Então, o que eu entendo que Jesus quis dizer nessas, né, é que as cidades ímpias, que o povo de Israel vivia dizendo, ó, vão ser destruídas, porque nós fazemos parte do povo de Deus, vocês fazem parte do povo de Deus, mas vocês não adoram o Deus verdadeiro, que estão me rejeitando. Então, sabe o que, que vai acontecer? Eles, no dia do juízo, vão estar olhando para vocês, enquanto vocês estão sendo destruídos, até chegar a hora deles. Hein? Que coisa, hein? É isso que eu entendo que Jesus está querendo dizer, queridos. Por isso, essa palavra permanecer até o dia de hoje. Só que a expectativa de permanecer é permanecer com expectativa de algo futuro. Eles vão ser destruídos, não tem perdão. E outra, queridos, realmente a nossa cidade ainda não está como Sodoma e Gomorra. Não está mesmo. Você traz alguém para sua casa e batem na tua porta pedindo, traga ele para que a gente abuse dele? Não tá. Aconteceu lá em Sodoma. Sabe, o povo prega uns negócios hoje em que Deus vai perdoar, pedir perdão. Vai pedir o quê? Vai pedir o quê, cara? Que isso? Que o povo faz coisa errada? Faz. Que o povo é obstinado? Mas tá. Você recebe alguém na sua casa, alguém bate, o teu vizinho bate. Ei, Moisés, traga o teu vizinho aqui para que a gente abuse. Faz isso? Não faz. Sabe? O povo precisa estudar mais a Bíblia. Vamos lá. É aqui, ó. Perdão por alguma coisa que a gente vai falando dos negócios aí. Vendo a destruição da cidade de Jerusalém, antes mesmo deles receberem a sentença, ouveriam mais a aplicação da sentença nessas cidades, ou seja, eles, os ímpios, Sodoma. Imagine Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidom, em pé, junto com as outras cidades de Jerusalém, que rejeitaram Jesus, com o povo que mandou Jesus crucificar. Imagine, todo mundo desse povo aí. O fogo vai descer, um vai sofrer a sentença primeiro, porque tem que sofrer mais. Então, esse povo de Sodoma, Gomorra e outro vai olhar para essa cidade aqui sendo destruída. Não sei se é cidade, né? Ou o povo recebendo a destruição. Imagine eu, estou errado e tem um outro criminoso, um serial killer, e eu estou no mesmo julgamento que ele. Eu já estou condenado e ele também. Aí eu vejo, porque ele é muito pior, a sentença dele, sendo o julgamento dele. E aí levam ele. E aí, quando levarem ele, agora vem a minha vez. Ou seja, se Deus não poupou os filhos que fizeram coisa errada, Deus vai poupar os que não eram filhos, que eram os ímpios. Então, se eu sei que ele, que era filhinho de Abraão, não foi poupado, agora sou eu. Mas uma coisa é certa, Deus vai continuar mostrando que ele abomina o pecado. Então é isso. Só mostraria que Deus não passaria a mão por serem filhos de Abraão. Apenas Deus, sempre e para sempre, abomina o pecado. Então, o que o texto está querendo dizer aqui não é, e não dá margem para eu ou você pedir perdão, ou para Deus pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Não dá margem. Nunca deu margem. Então, eu termino dizendo o seguinte: não sejamos nem como Sodoma, nem como Tiro e Sidom, não sejamos como Cafarnaum, nem Betsaida e nem Corazim. A gente não pode ser nenhum e nem outro, porque todos vão ser destruídos. De que adianta ser um ou outro? Eu não quero ser, vai queimar. Então, eu termino dizendo o seguinte: busquemos ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Mudemos a nossa vida todos os dias e andemos com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por esta mensagem.
Mude o nosso coração a cada dia, Senhor, porque o Senhor não vai pedir perdão a ninguém. A verdade é a gente que tem que pedir perdão a Ti, Senhor. E nos ajude com a luz que temos, com um exemplo destes, a entender que aquele texto de Jesus está apenas falando que haverá mais rigor, o juízo será mais forte, mais ardente àqueles que tiveram grande luz e rejeitaram, do que aqueles que não tiveram grande luz, mas rejeitaram do mesmo jeito. Nos ajude a entender isso e nos ajude com a luz que nós temos a não rejeitar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.